Basília, só te interrompendo rapidamente, a Gabriela Prado está acompanhando a chegada dos presos lá na penitenciária de Brasília. Gabriela, quais são as informações? Ô Pedro, a gente já está conseguindo ouvir sirene aqui, tá vendo lá ao fundo, já lá na rodovia, o comboio de carros passando, já vão entrar aqui realmente na área de segurança federal, na área da penitenciária federal. Ó, vocês estão acompanhando agora ao vivo, então, o comboio de carros que trazem os 3 presos nessa operação que a Polícia Federal deflagrou hoje e desvendou. Segundo o relatório final da PF, os mandantes do crime de Marielle Franco. Vocês estão acompanhando aí no vídeo a chegada desse comboio, lembrando que os 3 presos, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e também o delegado Rivaldo Barbosa, eles foram presos no Rio de Janeiro, foram encaminhados aqui para Brasília em um avião da Polícia Federal, chegaram aqui, foram para o prédio do ML e agora a conclusão dessa etapa da operação. Eles passaram todos, claro, em alta velocidade. Aqui isso é comum quando a gente tem um comboio com presos. Eles foram escoltados durante todo o momento. E agora a gente vê, então, a chegada deles aqui à Penitenciária Federal de Brasília. Momento que a gente trouxe ao vivo agora na CNN. A gente não consegue ter um acesso muito próximo, claro, é uma área de segurança federal. Mas a gente vê então que o comboio, inclusive, já entrou ali dentro do portão da penitenciária. Ficaram algumas viaturas para fora que estão retornando, que são viaturas que fizeram a segurança, mas de fato os presos já entraram na Penitenciária Federal de Brasília. Fechando então essa operação de hoje, essa operação deflagrada pela Polícia Federal no começo da manhã, e que prendeu os 3 suspeitos de serem os mandantes e arquitetos de todo o planejamento do crime contra Marielle Franco. A gente acompanhou ao vivo essas imagens, o deslocamento foi feito de ML para cá, um comboio de cerca de 4, 5 carros da Polícia Federal. Lá no Rio de Janeiro, esses 3 presos já estavam escoltados por pelo menos 3 agentes e agora a gente vê o fim da operação aqui em Brasília com a prisão dos 3 indicados pela Polícia Federal como os mandantes do crime de Marielle Franco. Eles vão permanecer na Penitenciária Federal de Brasília. Lembrando que a gente trouxe mais cedo que a Polícia Federal, por exemplo, não tem a intenção de ouvir esses presos neste momento. Eles estão já no inquérito, aparecem como os mandantes. As investigações para a Polícia Federal já foram concluídas, já foi relatado todo o inquérito, então agora é acompanhar os desdobramentos da PGR, que deve apresentar uma denúncia, o julgamento do Supremo Tribunal Federal também, que vai validar ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes pela prisão desses 3 indicados pela Polícia Federal como os mandantes do crime e também posteriormente o julgamento na Justiça. Então, a gente viu aí o fechamento dessa operação que culminou na prisão de 3 pessoas apontadas como os mandantes do crime. Pessoas essas que são Chiquinho Brazão, atual deputado federal pela União Brasil do Rio de Janeiro, o irmão dele, Domingos Brazão, que é a pessoa que faz parte do Tribunal de Contas do Estado, e ainda o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, apontado como uma das pessoas que planejou o atentado contra Marielle Franco e que também, posteriormente, como chefe da Polícia Civil, chegou a atrapalhar as investigações, agiu para confundir investigadores, para que não se chegasse ao desdobramento final. São mais de 6 anos de espera desse caso, que aconteceu em 14 de março de 2018, quando Marielle Franco e Anderson Gomes, motorista dela, foram assassinados no Rio de Janeiro. Desde então, há uma pressão pela resolução desse caso, e tanto da família quanto de entidades dos direitos humanos e até uma pressão da política externa, né? Fora do país a gente viu manifestações sobre o caso Marielle, que chega a um desdobramento hoje de acordo com o relatório da Polícia Federal. Então, retomando como foi esse dia de hoje, esses presos tiveram os mandados de prisão cumpridos lá no Rio de Janeiro.
além dos 3 presos, outras pessoas também, que o Pedro trouxe a lista agora há pouco, foram alvo de medidas cautelares, sofreram busca e apreensão. Toda a documentação desse caso, dessa apreensão, celulares, computadores, tablets e documentos vão ser periciados ainda nessa investigação, mas não há intenção de novos depoimentos. Então, os presos foram para a Superintendência da Polícia Federal passar por audiência de custódia. De lá foram encaminhados os 3 para o Aeroporto do Galeão. No Aeroporto do Galeão, segundo informações que nós recebemos de pessoas que acompanharam essa escolta, ficaram em salas separadas, não demonstraram emoções mais fortes com relação à prisão, aparentavam calma, segundo fontes que acompanharam essa escolta. Apenas Chiquinho Brazão pediu um medicamento que já é prescrito para ele de saúde, ele tomou esse medicamento e aí eles ficaram nessas salas separados para não terem contato e foram depois encaminhados para o avião da Polícia Federal. Nesse avião, eles já foram algemados e vieram aqui para Brasília, pousaram no hangar da Polícia Federal em Brasília, do aeroporto aqui de Brasília, que é onde esse hangar da PF fica. Foram para o IML, passaram para o exame em corpo de delito, um exame rápido, e posteriormente, no trajeto de cerca de 25 minutos, saíram do IML e vieram até aqui a Penitenciária Federal, onde a gente acompanhou a entrada dessas pessoas, desses presos que a partir de agora estão de fato cumprindo mandados de prisão preventiva. Pedro.